Iniciar aqui. Fala, pessoal. Oi? Tá lá no grupo, Dani. Tá no grupo. Vamos Beleza. lá. Fala, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live. Número 101, Dani. Essa aqui é a 101, né? E hoje nós decidimos corrigir aqui ou debater sobre as questões dissertativas do CNU. Né? Tivemos aí o bloco 4, na verdade a questão dissertativa, mas antes de mais nada, né, agradecer ao Dani, ao Thiago por estarem aqui conosco, dessa vez aqui no meu canal no YouTube, Breno Lenza. Quem não se inscreveu, por favor, já se inscreva, curta o vídeo, comentem aí o que vocês acharam da prova, e para quem estiver assistindo no canal do Daniel, já se inscreva. Quem não se inscreveu, também curta o vídeo, isso para nós é muito importante, tá? Pessoal, o objetivo aqui não é apresentar uma resposta para você. Tipo, tome aí, essa é a resposta. Nós vamos debater aqui o que seria importante, o que seria relevante para que a gente tenha uma noção de uma possível nota boa, né, Thiago, né, Dani? Mas antes de chegarmos até lá, vamos dar uma boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Deixa o Daniel. Thiago, é isso. Boa noite, Breno. Boa noite, Laporte. Boa noite a Leoci, Mari, Agton, Mauro e tantos outros que nas nossas muitas redes nos seguem e conhecem e confiam no nosso trabalho. Vamos lá discutir e ver, tanto em primeiro lugar, eventualmente, até o que o candidato poderia ter respondido, como buscar alguns elementos que possam auxiliar no nosso aprendizado, porque as provas também servem para isso, né? Servem para a gente melhorar um pouco mais e das próximas vezes estarmos melhores. Quando quiser, eu já posto. Vamos lá, Dani, pode colocar aí, vamos compartilhar a tela. Vamos lá para a questão discursiva. O Acton agradecendo aí tudo que a gente fez. Meu amigo, é o nosso trabalho, né? Estamos muito felizes aqui de poder auxiliá-los e auxiliá-las nessa caminhada, né? Então, nós também estamos muito felizes com o que nós fizemos e com a confiança de vocês. Então, muito obrigado por estarem aí em mais uma live, hoje, quinta-feira, 9h10, para falar da questão subjetiva, que todo mundo pediu, né? Não sei se para Dani, Thiago, mas pelo menos para mim pediram muito para que a gente pudesse fazer essa correção. Tá? Dani, se você puder ir lá para a página direta do enunciado, por favor. Volta mais um. Vamos lá, acho mais umas duas. É isso aí, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos só ler o enunciado aqui. Vamos só ler o enunciado. Não sei se vocês têm aí, mas vamos que vamos. Questão dissertativa. Considere o caso hipotético apresentado a seguir. Uma gestante que desempenha uma atividade classificada como insalubre em grau médio requisitou seu afastamento das atividades funcionais. No entanto, nesse contexto hipotético, apenas as atividades insalubres em grau máximo acarretariam o afastamento da grávida de suas ocupações. As atividades insalubres em grau médio ou mínimo podem permitir que a gestante seja afastada. Porém, a gestante terá que apresentar um atestado de um médico de confiança que expressamente recomende seu afastamento do ambiente insalubre durante a gestação. A mesma gestante indagou sobre o exercício do seu trabalho durante a lactação, tendo-lhe sendo informado que, nesse caso, seria indispensável o atestado médico que recomendasse o distanciamento da atividade desempenhada. Em qualquer hipótese, a gestante ou lactante continuaria a receber o adicional de insalubridade. Nesse contexto, elabora um texto dissertativo contínuo de 35 a 40 linhas, em que, de modo fundamentado, desenvolva os seguintes aspectos. Aí aqui, eu vou comentar aqui, viu, Dani, Thiago, dos dois primeiros, né, os amigos, se quiserem, por óbvio, acrescentar, complementar, são todos muito bem-vindos, tá? Um ponto aqui, pessoal, que eu acho importante que vocês precisavam levar em consideração para o desenvolvimento da questão de vocês é que a banca pediu um texto dissertativo contínuo de 35 a 40 linhas, né? 35 a 40 linhas. Beleza. Nós não vamos discutir aqui questão de eliminação, tá, pessoal? Não é o foco, né? Mas sabemos que, pelo edital, quem fez menos de 35 linhas, em tese, estaria eliminado. E um ponto que eu acho que muita gente também não percebeu, tem um detalhe importante. A sua resposta tem que ser fundamentada. Tem que ser fundamentada. Então não adianta só você virar e falar a insalubridade é X.
pelo menos na minha visão, não sei se é a mesma do Daniel, do Tiago, você precisaria indicar o fundamento. Professor, indicar fundamento quer dizer que eu tenho que falar qual é o artigo? Eu acho, se eu fosse o examinador de vocês, questão de insalubridade e periculosidade é uma questão, digamos, batida, básica, e eu entendo que teria que ter o artigo ali específico da CLT, 189, 192, enfim, a depender da situação, NR15, né? Mas eu acho que a banca, ela vai pedir para você, pessoal, ela vai pedir de você o quê? Que vocês citem que estava o quê? Na CLT, e não um artigo em específico, tá certo? Se vocês quiserem até mesmo citar a Constituição Federal, que tem a previsão do adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, tudo bem, tá? Mas quanto ao primeiro item, o que eu acredito que vocês deveriam ter colocado. Eu começaria com uma leve introdução, questão rápida de 3, 4 linhas ali, simplesmente indicando a proteção tanto infraconstitucional como constitucional do quê? Do trabalho da mulher e do trabalho, e no caso, do nascituro, né? Então, proteção ao trabalho da gestante e da lactante, e infraconstitucionalmente, a proteção ao trabalho da gestante e lactante quanto às atividades insalubres. Aqui vocês têm inúmeros argumentos para colocar numa introdução, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que na minha visão, como vocês tinham essa limitação de 35 a 40 linhas, a introdução seria um pouco menor. Então, eu falaria especificamente na introdução aqui, eu não estou respondendo os pontos, especificamente quanto à proteção da mulher, seja ela gestante ou lactante, em normas constitucionais e infraconstitucionais. Ponto. Aí vem a pergunta, né? O que é uma atividade insalubre e o que a caracteriza? Nós batemos nessa tecla aqui 1 milhão de vezes, né? Tiago, Daniel, nós batemos, estudem isso daí, porque muito provavelmente ou vem em questão objetiva ou vem em questão discursiva. Certo? Tranquilo? Aí o que eu acredito, né? Depois eu vou abrir para Daniel e Tiago poderem opinar, o que eu acho que vocês deveriam colocar. Primeiro, pessoal, cuidado. A banca não pediu o conceito de adicional de insalubridade. Beleza? A banca não pediu o conceito de adicional de insalubridade. Ela pediu o conceito de insalubridade. Certo? Insalubridade. Então, para mim, vocês deveriam ou poderiam conceituar ali a insalubridade como aquela exposição dos empregados, trabalhadores, a determinados agentes nocivos à sua própria saúde. Lembrem, insalubridade, a ofensa, a nocividade é a saúde. Desde que, claro, acima dos limites de tolerância que são fixados, né, em razão da natureza e da intensidade do agente do tempo de exposição. Então, lembrem, nocividade à saúde, acima do limite de tolerância fixado, em razão do quê? Natureza e intensidade, seja do agente, seja do tempo de exposição aos seus efeitos. Esse é o conceito de insalubridade. Professor, eu poderia colocar alguma coisa aqui de meio ambiente do trabalho? Com certeza, mas eu colocaria na introdução, né? Você citar ali o meio ambiente equilibrado, salvo o melhor juízo, artigo 200, inciso 8 da Constituição, 225, salvo o melhor juízo da Constituição, ok. Mas aqui eu seria direto, vocês têm uma limitação de 40 linhas, pessoal. Limitação de 40 linhas, então eu iria nesse ponto de conceituação, certo? Aqui vocês poderiam trazer, por exemplo, conforme as normas seletistas, conforme a NR15, tanto para o conceito como também para a caracterização. Porque, vejam, a banca, ela pediu duas coisas. Ela pediu o que é uma atividade insalubre e o que caracteriza uma atividade insalubre, certo? Então, diante disso, essa atividade, como é que ela vai se caracterizar? Você tem que informar que há necessidade de quê, pessoal? De uma perícia técnica. Há necessidade de termos uma perícia técnica que vão seguir ali, seguir ali os critérios específicos lá da NR15, e além disso, por óbvio, você precisa da previsão em norma do Poder Executivo. Então não é só você ter a perícia, constatou e pronto. Não, o próprio TST, no seu entendimento, fala que há necessidade de quê? De previsão em norma emitida pelo Poder Executivo. E aqui nós temos a NR15. Então, na minha visão, há necessidade
de citar expressamente a NR15. Aí aqui, caso você tenha um pouco mais de linhas, né, pessoal? Porque veja, ela pediu o conceito e a caracterização. Nós já demos o conceito e a caracterização por perícia e previsão e norma. Ok. Só que se você quisesse ter um ponto de segurança, porque eu não sei se isso vai vir no espelho, porque não foi objeto de questionamento. Mas podem vir aqui os critérios ou os graus, né, da insalubridade, de acordo, por mais uma vez, da CLT e da NR15. Aí você poderia falar que essas normas trazem graus de insalubridade. Grau mínimo, grau médio e grau máximo. Aqui eu não falei de adicional, eu falei do grau, não falei do adicional. Professor, eu posso falar do adicional? Se você quisesse, na minha visão, seria apenas necessário citar o 10, 20 e 40%. Porque ela não te perguntou do adicional de insalubridade, ela te perguntou da insalubridade. Perfeito, pessoal? Por enquanto, para vocês aqui, tá tranquilo? Tá beleza? Se vocês puderem falar no chat aí se tá tudo certo. Beleza, deixa eu ver se tem alguma dúvida quanto ao primeiro ponto aqui. Ô, Breno, não lembro se você falou, eu só acrescentaria os tipos de agentes. Você mencionou químico, físico, biológico. Eu acho que era interessante, né? Assim, para ficar uma resposta mais completa, né? Claro, como você falou, depende muito da quantidade de linhas que a pessoa ainda tem disponível, né? Perfeito, perfeito. Eu falei agentes nocivos em geral, eu não citei, mas você está perfeito, Thiagão, é isso mesmo. Se a pessoa tivesse lido, também especificaria dessa forma. Perfeito. Isso. Perfeito. Tranquilo. Beleza. Aí, pessoal, quanto ao segundo ponto, aí aqui, né, eu gastaria mais linhas aqui, né? Porque conceito de insalubridade e a sua caracterização direto, né, é o que a banca pergunta. Aqui nós já temos uma diferenciação muito importante, né? Porque nós tínhamos, pessoal, um cenário a partir de 2017, que foi a Lei 13.467, a famosa reforma trabalhista, que não é a única lei da reforma trabalhista, porque muita gente cita que é só essa lei, né, pessoal? Nós tivemos outras leis que modificaram até mesmo antes, né? Normas importantes trabalhistas, e ela veio aqui, essa 13.467, como o clímax, né? Beleza. Então, o que você tem que lembrar? Que quando veio a norma, não quer dizer que você vai colocar isso tudo na resposta, só para você entender aqui o assunto. Quando veio a norma, lá no artigo 394A da CLT, o legislador colocou alguns detalhes importantes sobre insalubridade, o trabalho em local insalubre, e a gestante e a lactante. Como é que era antigamente? Se a gestante, ela estava exposta ou exercia atividades consideradas em grau máximo de insalubridade, ela seria afastada do seu local de trabalho, enquanto durar a gestação. Ponto. Só que se você tivesse a exposição à atividade insalubre em grau médio ou mínimo, para que ela afastasse, ela deveria apresentar um atestado de saúde emitido por um médico de confiança. Ponto. Certo? Ponto. Qual que foi aqui o problema, né? Na verdade, qual é o problema? O STF, ele julgou uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso mesmo, ação direta de inconstitucionalidade. Para ser mais específico, número 5938. E falou o seguinte, espera lá. Se você determina que a mulher tenha que apresentar um atestado médico para o seu afastamento, você está violando diversos direitos trabalhistas e sociais, como, por exemplo, a proteção à maternidade, a proteção ao nascituro, a prioridade absoluta da proteção da criança, nascituro. Você estaria gerando um retrocesso social. Quem viu minha aula no Revisa MEC, eu passei por isso. Se você pega o caput do artigo 7º da Constituição, você vê a progressividade dos direitos dos trabalhadores e não o retrocesso. E se vocês lembrarem daquelas aulas iniciais de direito do trabalho, nós passamos pelo quê, pessoal? Pelo princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. E a saúde, a segurança e a higiene do trabalhador são direitos indisponíveis conforme a doutrina majoritária. Então o STF entendeu
que você está restringindo, não você, né? O legislador restringiu os direitos da gestante do nascituro ao prever a necessidade de apresentação de atestado médico. Então, o que o STF decidiu? Olha, a parte lá dos incisos 2 e 3 do artigo 394 da CLT, quando apresentar atestado médico emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a gestação ou durante a lactação, porque o inciso 2 é para gestação e o inciso 3 para gestação, isso é inconstitucional. Por todos esses motivos aqui que eu falei. Então, na sua resposta, prestem atenção. Você, na minha visão, deveria citar o caso concreto. Por exemplo, olha, nesse sentido, por conta disso, no caso hipotético, o que você tem que defender? Que a empresa ela não está certa. Ela está contrária ao entendimento atual da jurisprudência, exigindo que a gestante apresente um atestado médico. Isso é a norma antiga. Professor, eu deveria citar o número da ADI 5938? Pessoal, lembrem, eu falei no começo, a questão pede uma resposta fundamentada. Mas eu não acho que venha o número da ADI no espelho. Mas, na minha visão, você deveria, sim, ter citado que é um entendimento do STF. Não precisava conforme a DIN ou ADI 5938. Então, na minha visão, vocês deveriam citar que se trata do caso hipotético, porque lá pediu, né, no enunciado para você falar do caso hipotético, que a empresa não está correta e que a exigência de atestado médico não está de acordo com a decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade da CLT. E quando o empregador exige esse atestado médico, ele está violando a proteção constitucional da maternidade, a proteção constitucional à criança. Os direitos sociais, pessoal, são considerados direitos fundamentais. Então, o poder diretivo do empregador, ele não é absoluto. O empregador tem os seus poderes, né? Poder organizacional, diretivo, fiscalizatório, sancionador, enfim. Mas não são poderes absolutos. E aí, pessoal, eu traria um fundamento ou dois fundamentos do STF, como eu disse. Que ao se exigir o atestado, você estaria representando um retrocesso social. A gestante, indiretamente, estaria renunciando do seu direito, que em tese é irrenunciável. Ou seja, violação direta aqui a direitos fundamentais da gestante, do nascituro, do recém-nascido, da criança, enfim. Mas, na minha visão, o que era fundamental citar que a empresa não estava de acordo com o entendimento, que exigir esses atestados viola todos esses direitos e fundamentar de acordo com a decisão do STF. Essa é a minha visão quanto a esse segundo item, tá? Tiago, Daniel, não sei se vocês querem complementar com algo, tá? Então, a minha visão é disso daqui. Tá? Uma dúvida interessante aqui, pessoal, o Ian falou, eu não coloquei exatamente a STF, eu citei jurisprudência de tribunais superiores. Para mim, vale. Tá? Para mim, vale. Poderia ser jurisprudência do TST ou do STJ, quando você coloca superiores? Ok, o ideal, na minha visão, seria colocar de acordo com o entendimento do STF. Tá, Ian? Mas, por exemplo, se você precisar de pontos, e eles desconsideraram, em tese, é um ponto que você consegue fundamentar no recurso, na minha visão. Tá, pessoal? Na minha visão. Então, são esses os pontos para mim, quanto ao primeiro questionamento e quanto ao segundo. Vocês precisam responder o que é questionado. Tá? Então, na primeira, tinha que ter trazido o conceito de insalubridade e as suas caracterizações, como ela se caracteriza. Segundo, responder se a conduta da empresa estava certa ou não e fundamentar, porque lá no enunciado pede a fundamentação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dani, Thiago, uma complementação? Fique à vontade, meus amigos. Não, tranquilo, Breno. Na última live que a gente fez, a André manifestou a insatisfação dele com a citação à ADI, eu não sei se vocês lembram, a gente destacou o comentário dele. Dizer que era uma ADI, realmente, como o Breno falou, não precisa, né? Mas eu acho que era importante ter dito que o Supremo declarou inconstitucional.
né? Isso aqui, ó, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Se é controle concentrado, se é controle difuso, né, o número da ADI, etc. Essa é coisa que não interessa, né? Mas, de fato, eu acho que para pontuar aqui era importante ter mencionado que o Supremo disse que aquela alteração lá de 2017 ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Perfeito, é isso mesmo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Thiago, antes de a gente passar para o próximo tópico. O Eberson falou, colocou agentes nocivos da forma qualitativa ou quantitativa, perfeito, conforme consta na NR. Rosana, professor, eu usei o conceito de insalubridade como introdução, o que acham? Rosana, eu não acho que esteja errado, tá? Eu não acho que esteja errado. Mas como, salvo o melhor juízo, no próprio edital fala de introdução, desenvolvimento e conclusão, eu acho que o conceito de insalubridade seria mais para o desenvolvimento, mas que eu não vejo como te tirarem ponto, ou muitos pontos quanto a isso, tá? Para mim não está errado. Mas se eu tivesse respondendo principalmente pelo fato de ter uma limitação de 40 linhas, eu não faria uma introdução fora do conceito de insalubridade muito grande. 3 linhas ali, porque quem já treinou discursiva sabe, né? Que cada linha importa. Tá? Cada linha importa. Deixa eu ver aqui. A mesma coisa do Daniel, viu? A mesma coisa do Daniel. Professor, eu fiz uma introdução ao conceito de definindo insalubridade, tá? Por mim, tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso aí. Pode trocar aí, Thiagão, se você for responder, ou Dani, enfim. Você quer que continue, Breno? Podem trocar os outros pontos aí. Nesse ponto aí, sobre a empregabilidade das mulheres para exercício de função considerada insalubre e seu impacto no mercado de trabalho, tendo em vista o especial tratamento recebido quando gestante ou lactante, eu acho que aí o candidato poderia ter abordado o seguinte, mas vem cá, essa proteção, né, da mulher quando está gestante ou lactante, não poder trabalhar em atividade insalubre, não vai afetar a empregabilidade, porque vai ficar mais custoso, né, para a empresa. Esse argumento é sempre trazido pelas empresas, né, quando tem esse tipo de proteção, que diz, que vai aumentar o custo, etc. E aí a saída era o candidato ter mencionado que a própria CLT prevê que a empresa vai pagar a insalubridade, ainda que ela não esteja exercendo atividade insalubre, mas que aquele valor da insalubridade vai ser compensado das contribuições previdenciárias quando a empresa for fazer o recolhimento dessas. Então, é dizer assim, é que não vai gerar mais custo para a empresa, porque no final das contas, quem vai pagar por essa insalubridade que vai continuar sendo paga, mesmo que a mulher esteja afastada de atividade insalubre, é o governo federal. Então, eu acho que isso aqui era importante fazer esse cotejo aqui na discursiva nesse ponto. E outra questão é dizer aí, olha, e ainda que não tenha como afastar de uma atividade insalubre, não tenha como essa mulher ficar trabalhando na empresa, ela vai passar a receber salário maternidade, né? A gravidez é considerada de risco, né? Está na CLT, e ela passa a receber salário maternidade. E, mais uma vez, é dizer que isso também não vai gerar custo para a empresa, porque o salário maternidade, ao final e ao cabo, sai dos cofres públicos, né? O salário maternidade é um benefício previdenciário que a empresa só faz repassar aquele pagamento, ela é responsável por operacionalizar aquele pagamento à trabalhadora, mas que, no final das contas, ela vai fazer uma compensação daquele valor que ela adiantou à trabalhadora em relação às contribuições previdenciárias que ela, empresa, vai ter que recolher. Então, se estivesse respondendo isso aqui, faria esse cotejo de uma forma curta, ali em um parágrafo, dizer que, por conta dessa proteção, entendo que não há alteração na questão da empregabilidade das mulheres. Tiagão, só para complementar aqui, eu citaria um ponto que, além disso tudo que você falou, do possível risco de diminuição da empregabilidade, né? Porque o empregador, pensando em toda essa proteção justa, válida e necessária, poderia reduzir a contratação de mulheres, né? Como ele teria que afastar, continuar a pagar o pagamento adicional de insalubridade e tudo, eu acho que poderia, isso é a minha opinião, poderia diminuir ou causar um risco
a empregabilidade das mulheres. A gente fala isso na doutrina dos efeitos maléficos dos atos benéficos, ou os efeitos deletérios dos atos benéficos. Isso não vai vir no seu espelho, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso não vai vir no seu espelho. Mas essa proteção por parte do empregador, né, por parte das normas trabalhistas em face do empregador, ela pode impactar a empregabilidade das mulheres. Seja gestante, seja lactante, ou até mesmo a mulher que não esteja grávida, enfim, porque o empregador já sabe, né, que a depender da idade, a mulher tem maiores chances ali, estando num período da vida que tenha o desejo de engravidar, né, então, e na minha visão, seria interessante passar por esse ponto, e eu ouvi algumas pessoas falando do programa Emprega Mais Mulheres, né? Que seria para mitigar esses impactos, né? Que teria um objetivo de mitigar ou reduzir os danos negativos, né? Quanto à empregabilidade das mulheres. E aí me veio, né, pessoal, assim, eu concordo que seria um ponto muito interessante, muito importante, vocês citarem ali, né, a questão da flexibilização, né, o apoio à parentalidade responsável, pagamento de reembolso creche, né, regime de trabalho 12/36, caiu na primeira fase, só que se a correção vier no nível das questões objetivas, eu acho que isso não venha no espelho, é um baita de um argumento de reforço, um baita de argumento de autoridade, tá? E tá correto você colocar. Só que eu não sei se isso vem, né? Eu não sei se isso pode vir ali no espelho diante das questões ali, do nível das questões objetivas, né, pessoal? Então, não sei, vamos ver. Mas, tendo linhas, eu colocaria esses 2 pontos também, combinando ali com o que o Tiagão disse, beleza? Bom, eu queria fazer um apontamento, que é o seguinte, como você bem falou, Breno, se o espelho ele não vier tão jurídico e ele vier mais socioeconômico, com foco em políticas públicas, o candidato que discorra bem sobre os itens no aspecto transversal tem mais chance de pontuar. Considerando que não é a resposta estar correta, ela tem que estar correta, evidentemente, mas ela tem que estar correta e afinada com o espelho. As notas máximas, elas são aquelas que são mais aderentes à proposta de solução que a banca trouxe. Não à toa, em muitos casos, a gente tem questionamentos e pessoas insatisfeitas, porque responderam alguma coisa correta, mas que não era exatamente aquilo que se buscava. Então, no último item, eu buscaria estabelecer um diálogo em termos de políticas públicas. É óbvio que é fácil ver isso hoje, no conforto de casa, tendo visto a prova específica da tarde, tendo visto que ela não foi jurídica, que ela foi mais voltada para as políticas públicas, e dizer isso. Mas, para quem fez esse diálogo, eu acho que faz algum sentido ter um pouco mais de conforto no aguardar dessa correção. Se o texto vier, se o espelho ele vier bem jurídico, quem respondeu, evidentemente, uma resposta jurídica, vai pontuar. Mas aquele que tenha discutido aí, num aspecto transversal, num aspecto de políticas públicas, sobretudo esse último item, poderia ter falado da Emprega Mais Mulheres, poderia ter falado do mercado de trabalho para as mulheres, poderia, se tivesse tido um pouco mais de tempo, falar da jornada dupla, falar de trabalho invisível. É evidente que quanto mais a gente fala sobre dizer alguma coisa em prova, mais espaço se gasta. E aí não é todo mundo que tem condição de, com poucas frases e com poucas palavras, usar aqueles termos-chave e bater nos pontos que são ali necessários para uma boa pontuação. Mas considerando que a gente está falando para uma série de pessoas que estavam sob uma pressão muito grande, alguma dessas linhas de ação podem ensejar uma boa pontuação no que tange à correção, a depender, claro, de como a banca ela entenda que a resposta mais adequada seria. Eu concordo plenamente ali, Dani e Thiago, com o que a Fernanda acabou de colocar. O problema da discursiva foi escolher as palavras certas e resumidas. Porque para fazer bem feito e cobrir tudo, teria que ser uma redação mais longa. Eu concordo plenamente.
Todos esses argumentos aqui, pessoal, que nós estamos trazendo, são argumentos de brainstorm que nós estamos tendo aqui, né? Nós estamos jogando aqui tudo que a gente imagina que pode ser cobrado no espelho. Não quer dizer que tudo isso aqui vai estar. Vocês precisam entender, porque muito provavelmente teve gente que não colocou, vamos colocar aqui, metade do que nós falamos, mas pode ser suficiente, porque citou, teve argumentos que são plenamente aplicáveis ao caso, que estarão no espelho. Então, aqui é uma visão mais geral, tá, pessoal? É uma visão mais geral. Ó, o Marcos falou um negócio que é interessante. Dê uma olhada nos espelhos do IPE e da Caixa, eles são mais generalistas, não perdem artigo de lei. Eu imagino, Marcos, que também não vem o número do artigo, mas eu imagino que venha, que eles exijam ali, não falo nesses, tá? Eu falo na prova nossa aqui do CNU. Se está conforme normas da CLT, conforme a Constituição Federal, ou de acordo com a jurisprudência dos tribunais, do STF, enfim, eu acho que deva vir algo nesse sentido, tá? Eu acho que deva vir algo. Mas citar o artigo, o número da ADI, eu acho que é só se o examinador tiver com muita maldade no coração, porque nós temos que lembrar que essa prova não foi feita somente para quem é formado em direito ou formada em direito, né? Então, se exigir ali artigo de lei, mesmo que sejam artigos básicos, como é o caso lá que eu disse da insalubridade e tudo, a prova deveria ser com consulta, né? Se numa questão subjetiva você quer exigir ali, colocar nota alta ou tirar muito ponto para citar, por não citar artigo, ou decisão do STF, número, né, da ADI, 5938, a banca tinha que ter deixado consultar, né? E isso não mede, pessoal, isso não mede conhecimento de ninguém. Decorar artigo, tá? Isso não mede conhecimento de ninguém. Então, eu imagino que a banca, simplesmente, porque como ela exigiu uma resposta fundamentada, se vocês olharem, tá lá, de modo fundamentado. Eu não vejo necessidade de número de artigo ou número de ADI, mas eu vejo a necessidade de citar que é uma legislação infraconstitucional, ou na Constituição Federal, ou de acordo com a CLT, ou de acordo com a jurisprudência do STF. Aí eu acho que isso é justo sim de vir no espelho. Mas cobrar número, aí eu acho que não. Tá certo, pessoal? Beleza? Mais alguma complementação, Tiagão, Dani? O comentário do colega aqui acerca de como veio o espelho da Sesgran Rio para IPEA e Caixa é muito importante, porque eu acho que, de forma geral, a gente pode se basear, sim, no que a Caixa trouxe e o que o IPEA trouxe via Sesgran Rio como sendo uma solução viável. Teria sido interessante, agora que o colega falou, a gente ter feito esse diálogo previamente à discursiva. Imagina se a gente tivesse avaliado os espelhos dessas provas antes da discursiva, de forma a, na nossa futurologia, tentar supor como poderia ser um espelho desse. Seria uma ideia interessante. Alguém falou aqui acerca de essa nossa análise aqui já serve como uma possibilidade de recurso, com certeza serve, mas evidentemente os recursos eles vão sempre depender do que o candidato trouxe e do que a banca pontuou daquilo que o candidato trouxe, lembrando que 50%, infelizmente, é português. Então você pode ter ido muito bem no conteúdo e escorregões em português vão lhe colocar fora aí de uma zona de pontuação máxima, infelizmente, a menos que você consiga reverter as suas falhas em português e que a anotação da banca esteja imprecisa. Detalhe que as imprecisões da banca em conteúdo, elas me parecem como mais frequentes do que as imprecisões em português. Ou seja, se a banca descontar ponto seu em português, talvez ela esteja certa. Se ela descontar ponto de você em conteúdo, ela pode estar errada. Então a gente tem que ter essa frieza, né, para ver que o ponto que você perdeu em português, talvez ele seja um pouco mais complicado de recuperar. E só encerrando a minha fala, já que nos pergunta se vamos fazer recurso. Vamos. Muito provavelmente. Tá, pessoal? Muito provavelmente nós vamos fazer recurso, tanto de mérito, digamos, né, de direito, o mérito ali, que é direito não, perdão, de matéria, e de português também.
tá? Muito provavelmente. Nós estamos fechando os últimos detalhes aqui, mas não é o objetivo dessa live, tá? Não, aqui é para auxiliá-los, com certeza. Seja vocês fazendo recurso individual, para vocês entenderem aqui, né? Mas já adiantando, nos próximos dias, provavelmente, nós iremos sim ter uma turma de recursos, e claro, dentro do que a gente consegue com a força humana que nós temos, né, pessoal? Então, nós não teremos muitas vagas igual a discursiva, né? Dani, Thiago, a quantidade de alunos que a gente conseguiu na discursiva, porque a gente tinha prazo. Agora, nós temos 48 horas, salvo o melhor juízo, né, para fazer o recurso. Então, vamos ter, tá? Mas nós não vamos entrar em detalhes ainda, porque nós ainda estamos fechando, tá? Os detalhes disso daí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Acho que o pessoal pediu aqui, né? Isso mesmo. Uma pergunta aqui. Vamos ver, Tiagão e Dani. Como fazer uma correção justa com essa quantidade de redação e tão pouco tempo? Na minha visão, Elcius, é o famoso cara crachá, né? O que os corretores irão fazer é isso. Cara crachá. Eles vão ter, na minha visão, né? Eles vão ter um espelho, vai estar do lado, ele vai pegar a sua redação, vai ter um espelho do lado, ele vai fazer cara crachá. Falou da decisão do STF? Ponto. Falou da proteção à maternidade? Ponto. Falou da diminuição da empregabilidade das mulheres? Ponto. E vai ticando. E vai ticando. E vai ticando. Porque, na minha visão, é o único jeito que dá para fazer com qualidade, né, amigo? Assim, né? Vamos colocar qualidade entre aspas. É por isso que quando você... A gente sempre bateu nessa tecla, né? Eu, principalmente. Quando você tem uma correção, uma questão com espelho, não adianta muito você ficar colocando muita cereja do bolo, não, amigo. Você tem que responder o que foi questionado e dentro daquela limitação que você tem dentro do tempo. Então, eles vão olhar fundamentos de vocês. É o que eu imagino, tá? É o que eu imagino. Porque se eles forem aprofundar demais, todo mundo vai sair bem mal, eu acho. Porque não tinha tempo para aprofundar, cara. O tempo já foi curto para colocar o básico. Então, eu imagino que deva ser nesse sentido, cara crachá. Beleza? Para os corretores. Né? E a forma como veio, Breno, facilita esse tipo de correção. Porque a gente olha aí, a gente tem 5 pontos, né? E a nota de conteúdo vale 50% da nota. Então, cada bullet point desse aí é 10% da nota, né? Em relação à discursiva como um todo, né? Então, o cara que falou que era uma atividade insalubre e o que caracterizava, veja que são duas coisas diferentes, né? Então, se falou só o que era uma atividade insalubre, só vai ganhar metade. Se falou o que era e o que caracterizava, ganha cheio, né? Aí, o segundo ponto, a argumentação consistente sobre se há proteção, tal, é o nascituro no contexto específico. Então, você tem que dizer, tem ou não, né? Tem ou não tem proteção adequada? E fundamentar por quê, óbvio, né? Como o Breno já falou, a resposta fundamentada. Aí o terceiro ponto é falar sobre a questão da empregabilidade. O quarto ponto também são duas perguntas, né? Diz assim, ó, a proteção da gestante e lactante de forma adequada no ambiente de trabalho, considerando a Constituição de 88, bem como se a situação está de acordo com a proteção dos direitos sociais das trabalhadoras. Como é que eu responderia esse ponto? Dizer assim, olha, essa situação não está de acordo com a proteção dos direitos sociais das trabalhadoras. Responde metade, já disse que não. A outra metade, por quê? Porque a Constituição diz que você tem que ter proteção do trabalho da mulher, lá no artigo 7º, porque tem previsão de salário e maternidade, porque tem previsão de licença gestante, né, da estabilidade da gestante, no artigo 10.2b da DCTA, não precisa dizer o 10.2b, não precisa, né? Mas diz, olha, prevê a estabilidade da gestante. Por quê? Está querendo se proteger o quê? Proteger a maternidade, que no fundo é proteger a criança, que é proteger a família, tarará, tarará. Então, assim, a prova nesse sentido, e quem fez o nosso curso deve ter percebido isso, né? Ela delimitou direitinho 5 pontos que os candidatos tinham que abordar, né? E para ter direito à nota cheia. Então, às vezes, o cara olha ali um ponto daquele e não responde, dá um somebody love ali no meio, não adianta, porque vai ficar faltando responder aquilo, né? Está muito delimitado, né?
Então, assim, tem que responder. E a gente bateu muito isso, né, no nosso curso, né? Você tem que responder tudo que foi perguntado. Então, a questão disse, desenvolva os seguintes aspectos, e trouxe 5 aspectos. Então, eu não tenho dúvida que aí eu tenho 10% da nota, né, da discursiva em cada um desses pontos. E cada ponto com pelo menos 2, né? Se eu for olhar para pensar ali, né, Tiagão? Dividido ali em duas perguntas. Mas é o que a gente sempre bateu na tecla, pessoal. Tem que responder o que é questionado. Você não tem que responder bonito, você não tem que fazer rodeio nem nada. É responder aquilo que é questionado. Tá bom? Ó, parece que o corte está 62.2 aqui, segundo Mauro. Né? Segundo Mauro. Já que quem fez menos de 35 na discursiva rodou, alguém sabe? Tem previsão no edital, né? De que menos de 35 linhas no mínimo não é eliminado do concurso. Tá? Fernanda Coimbra, convém citar a CLT? Fernanda, eu acho que sim, porque, como nós falamos, né? Eles querem uma resposta fundamentada. Tá? Mas na minha visão, você pode colocar conforme a CLT, conforme as regras da CLT. Eu não vejo, pelo menos na minha visão, que eles vão pontuar artigo. Conforme artigo 189 da CLT, por exemplo. Eu acho que seria suficiente você colocar conforme as regras ou as normas da CLT. A mesma coisa vale para a Constituição, a mesma coisa vale para a jurisprudência do STF, enfim. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Beleza? O Breno, faltou a gente falar do último ponto, né? Faltou? Pode mandar um abraço aí. Vai lá. Na minha opinião, para gabaritar aí no último ponto, tem que falar de igualdade material, né? E quando fala ali da igualdade de todos perante a Constituição de 88, é falar de igualdade material. Então, na verdade, é uma distinção, né, uma diferenciação que tem em relação à mulher gestante e lactante, né? Então, a Constituição dá um tratamento especial diferente, justamente para promover a igualdade, né, que é o que a gente chama de igualdade material. Então, para mim, isso era o ponto-chave. E isso você pode abordar de uma forma bem simples, como eu falei. 2 linhas você responde isso. Breno já tinha comentado, né? Você tentar ao máximo palavras-chave, né? Você abordar os pontos, ainda que de forma simples, direta e concisa, mas abordar o máximo de pontos possíveis. Então, para mim, a palavra-chave desse item 5 aí, né? É você falar de igualdade material. Então, para mim, quem falou de igualdade material vai ganhar esses pontos aí desse último item. Eu concordo plenamente, Thiago. Para mim, pro último ponto, para quem não, né, digamos assim, falou de igualdade material, no mínimo, tinha que citar igualdade, né? Tinha que falar que, na minha visão, que o princípio da igualdade está lá, né, no artigo 5º da Constituição Federal, não precisa citar o artigo 5º, mas que está na Constituição, né, e que mesmo que possa transparecer um problema ou uma violação à igualdade ter essa norma, né, você está garantindo sim condições mais justas, condições mais igualitárias às mulheres que hoje, querendo ou não, você gostando ou não, nessa situação do mercado de trabalho tem vulnerabilidade. Certo? Beleza? E lembre-se, igualdade material, qual é o objetivo? É igualar as oportunidades. Igualdade formal é igualdade ali perante a lei, né? Agora, aqui na igualdade material é você, digamos, tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida de suas desigualdades. Perfeito, pessoal? Então, eu concordo totalmente com o Thiago, de que deveria ser citado o princípio da igualdade material. Se você não falou de igualdade material, no mínimo é igualdade. E citando que é um princípio previsto na Constituição Federal. Eu acho que é nesse sentido, tá? Nesse sentido. Dani, quer complementar alguma coisa? Não, amigo, de forma geral eu tô satisfeito. Se tiver alguma questão para responder, agradecer às 171 pessoas que bateram no pico da live. É um número muito grande, sobretudo pela hora já, quase 22 horas. Fica aí o nosso agradecimento. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. O pessoal falando da equidade. Também, sim, é um bom fundamento, tá, pessoal? Um argumento de
de reforço ali, né? Mas o principal é a igualdade, na minha visão. Fernanda, não teria que citar a estabilidade da gestante, da licença maternidade, mas em qual ponto, Fernanda? No último? Porque a gente falou disso no anterior, né? Isso. No Eu acho que no anterior, último não precisava, No último eu acho que não precisava. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O Fábio falou de equidade, beleza, também acho. Nath, uma palavra já conta como uma linha? Tem bancas que consideram da metade para frente, tá? Tem bancas que consideram só da metade para frente. Eu não sei te informar da Sesgran Rio. Nesse ponto, sim, se você colocou, né, a 35ª linha só uma palavra, se ela vai considerar. Eu não me recordo, pelo menos, dessa regra em específica quanto a Sesgran Rio. Eu sei que há bancas que consideram só da metade da linha para frente, mas eu não acho que eles vão fazer isso, porque já imaginou você ter que pegar uma régua para medir se passou da metade. Para mim, você está te pedindo 35 linhas. Se você escreve uma na 35ª, é linha, gente. São 35 linhas. Né? Então, tem que ir mais nesse sentido, tá? Deixa eu ver aqui. Eita, caramba, Ezequiel, eu falei de igualdade, medida de igualdade, tá certo, redes sociais, artigo 5º, artigo 6º, sociais está no 6º, né, pessoal, a partir do 6º, né? Daniela, eu não citei nenhuma legislação por numeração, pois sempre tenho medo de fazer troca de números e citar alguma coisa errada. Daniela, eu acho que também não precisa de número, tá? Só citar, como eu disse, conforme a CLT ou algo nesse sentido, é tranquilo, tá? Também, dia 8/10 irão divulgar o resultado definitivo das objetivas e o resultado preliminar das discursivas. Então, vão corrigir todas as discursivas do bloco 4 ou só os 10% classificados? Acho que a correção é só de quem passou da objetiva, né? Quem classificou para a objetiva, da objetiva, né? Só vão corrigir quem, em tese, logrou êxito, né? Vamos colocar assim, de bater o corte, né? Muito obrigado, senhores piratas. Essa foi ótima. Essa questão entrou para a história, né? Do ataque do tubarão. Deixa eu ver aqui. Eu confesso que não entendi sua dúvida, Acton. Professores poderiam falar sobre a representatividade do ranking do olho da vaga? Você fala se é válido ou não? É isso? Eu acho que é melhor do que fica. Às vezes o pessoal me manda direct, diz, professor, eu fiz não sei quantos por cento, e aí? Eu acho que é muito mais interessante tentar ver lá pelo ranking olho na vaga do que eu ficar dando chute no meu direct lá, ativando minha bola de cristal. É a melhor solução que a gente tem, né? Se está longe de ser a ideal, eu concordo. Mas assim, é o que a gente tem para confiar. E por experiência, eles erraram poucas vezes, viu? Eles erraram poucas vezes. Eu não sei, porque as minhas provas não tinham peso, tá? As questões da número 1 a número 100 valem a mesma coisa. Eu não sei se no olho da vaga, alguém pode me esclarecer, se alguém souber aqui, se tem essa ponderação de pontos, né? De pesos, perdão. De pesos. Então... Pablo, amigos, uma dúvida. Eu citei o argumento do STF, mas não citei o STF. Isso tira ponto? Eu acho que essa questão da decisão do STF, Pablo, é um dos corações da prova. Então, eu acho, se você não falou conforme decisão do STF, ou conforme decisão de Tribunal Superior, eu acho que um pouquinho vai tirar. Eu acho. Nesse ponto, sim, tá? Nesse ponto, eu acredito que sim. Mas não muitos pontos, não. Tá? O Laporte fez uma enquete no Instagram dele e parece que muitos nem escolheram o gabarito da prova. Acredito que o ranking vai mudar muito. Sim, isso aí é verdade, porque lá eles não consideram quem vai ser eliminado, né? Tem esse detalhe também. Mas eles não consideram quem está sendo eliminado. Mas, pessoal, você preenchendo ou não, cadastrem a nota em respeito às pessoas que estão lá também. Porque isso nivela o corte. Mas depois vai tirar? Vai. Mas eu não sei se pela quantidade vai fazer diferença. Então a gente está muito no escuro, né? Aqui a gente está muito no escuro nesse ponto, sabe, pessoal? Mas eu cadastrarei de qualquer forma. Gente, será que nós vamos ser os tubarões? Aí eu já não sei, né? Qual navio estão querendo atacar? Nota média da galera na discursiva, acima de 85, abaixo, eu não tenho a mínima ideia.
Se o Daniel e o Thiago tiverem alguma noção, pessoal, não tenho a mínima ideia. Mauro José, definitivamente a dissertativa decide, concordo plenamente. Eu também tenho batido nessa tecla aí, Mauro. Tá punk segurança e ansiedade até o dia 8/10. Que Deus nos ajude, que Deus ajude todos nós, porque nós também estamos muito ansiosos aqui pelos nossos alunos, vocês que estão aqui na live. É isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Caberia citar os direitos do auxílio maternidade, estabilidade 5 meses após o parto, 2 períodos de pausa de amamentação? Sim, sim. Mas nos tópicos anteriores, eu acho que não seria no último, tá? Cisgran Rio cancela a questão? O que seria cancelar a questão? Você fala anular? Ah, o Jason falou, tem peso sim, tá, pessoal, lá no olho da vaga, né? Então, excelente, melhor ainda, tá? Então, exatamente, o professor Henrique Correia disse a mesma coisa que Lenza. O que, Tóquio? Você fala? Grande abraço, meu amigo Henrique Correia. Muitos serão eliminados, eu também acho. Professor, para fundamentar a importância da estabilidade, você tem um artigo da CLT, devido ao fundamento, mas estava correto. Conferi o artigo depois. Ótimo. Melhor ainda citar o artigo. Débora, ó, pergunta para nós três aqui, hein? Acreditam que a banca irá considerar os recursos? Irão anular ou alterar os gabaritos? Ou acham que a Cisgran Rio será mais rígida? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Tanto de provas objetivas, né? Parece que tem alguns recursos do eixo 4, eixo 2 e eixo 4, né? Se eu não me engano. Mas eu acredito que elas vão considerar sim. Eu preciso. Quanto serão os recursos? Isso aí, Joyce, só depois que a gente fechar aqui. Nós estamos ainda analisando todas essas coisas, tá? Nós não temos o que passar ainda, tá bom? É isso, né, pessoal? Beleza? Dani, Thiago, mais alguma coisa? Não, só deixar um grande abraço para todos e agradecer a atenção mais uma vez. Excelente. Não esqueçam, tá, pessoal, vocês que estão aqui, de inscrever no canal, tá? Aqui no meu canal, do professor Breno Lenza. Se você estiver assistindo aqui no canal do professor Daniel Magalhães, também se inscreva, curta o vídeo, que com certeza mais e mais lives. Hoje, salvo o melhor juízo de número 101, esperamos chegar até 200, 300, né, Dani? Né, Thiago? Se Deus quiser, Deus permitir, nos dê saúde, estaremos aqui firmes e fortes com vocês, tá, pessoal? E é isso, gente. Fiquem bem, tentem tirar essa ansiedade. Espero que vocês estejam descansando, viu? Importante essa semaninha de descanso para vocês aí. Iremos fazer os recursos, tá? Iremos fazer os recursos. Mais à frente a gente posta as informações, porque nós precisamos fechar alguns detalhes antes, tá? E qualquer dúvida, @Breno Lenza, meu Instagram, só seguir, estou à disposição. Eu tenho o Instagram dos professores também. E se Deus quiser, até a próxima live. Tá bom, pessoal? Beleza. Thiagão, Dani, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, valeu, Breno. Valeu, pessoal. Que Deus os abençoe aí. Uma excelente noite, bom descanso, pessoal. Fiquem bem, até a próxima. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Até.